Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário para você que está assistindo aqui o nosso vídeo, seja ao vivo, seja pelo YouTube, no horário que você escolher, tá? Eu sou o professor Ubirajara, trabalho aqui com o pessoal do Implacável Concursos, um curso top aí que prepara para guardas municipais e carreiras policiais de uma forma geral, tá? Eu tô hoje aqui para trazer algumas dicas para conversar um pouquinho com vocês sobre legislação de trânsito. Pessoal, nós vamos ter uma aula rápida, uma aula curta de 30 minutinhos mais ou menos, mas esse tema ele é muito importante. Não é porque nós vamos falar 30 minutos que você vai deixar de lado, nada disso, tá? Você tem que aproveitar essa aula para memorizar alguns pontos, para entender o conteúdo e principalmente para acertar as questões na hora da tua prova, tá? Então vamos lá, tá? Tem aqui no quadro já na tela para vocês uma rede social para aqueles alunos que quiserem nos seguir nas redes sociais, @professor Ubirajara, você vai me encontrar lá no Instagram. E eu tô sempre colocando alguma dica de concurso, estou sempre colocando para você alguma novidade, questões anteriores e de tudo um pouco. A gente sempre traz para você assuntos interessantes. Pessoal, legislação de trânsito, concurso da Guarda Municipal, tá? Principalmente o concurso da Guarda de Itapema. Imagine você trabalhando naquela cidade linda, né, pessoal? Sabe o que você não pode fazer? Eu vou dizer agora o que você não pode fazer, porque muito professor diz o que o aluno tem que fazer, né? Geralmente as pessoas dizem isso. Ah, você tem que fazer isso. Não. O que você não pode fazer é estudar depois que sair o edital. Tá? Você tem que estudar antes do edital. Então esse estudo prévio é esse estudo que vai fazer você efetivamente passar ou que vai igualar você com os candidatos mais bem preparados, aqueles candidatos que já têm o diferencial, tá? Porque isso também no concurso público acontece. Ah, professor, faz algum tempo que eu não estudo, estou aqui perdido, tal, eu não estou no mesmo ritmo, beleza? Então você tem que começar antes do edital. As pessoas que iniciam antes, com certeza têm mais chance. Principalmente para aquele que não está bem preparado ou aquele que está algum tempo já sem estudar. Ah, o meu caso não é esse, eu estou estudando. Ótimo, melhor ainda, tá? Porque aqui na minha aula você sempre vai achar um fundamento para curtir, para gostar e para estudar pré-edital, tá? O edital deve sair na sequência aí e você tem aqui, inclusive o Implacável, tem um curso, pessoal, completo. Acesse o site lá que você vai ver, né, que tem vários cursos, dentre eles o curso aí específico para a Guarda Municipal de Itapema, tá? Eu acho interessante porque não são esses cursos genéricos gerais. Eu trabalho em vários outros lugares e eu vou dizer para você, nesse momento que eu estou filmando aqui essa aula, tá? Nós temos aqui um curso que é específico. Geralmente você tem cursos que são gerais, né? Aproveita para várias guardas municipais, vários outros cursos, outros concursos. Não, esse aqui é específico. Vamos lá então? O que é importante que nós saibamos aí de legislação de trânsito para Guarda Municipal? Eu escolhi para vocês em casa, um tema bem legal, bem interessante dentro do Código de Trânsito Brasileiro, que são os conceitos e definições. Tá? Eu já vi muito professor nem dá aula disso aqui. Ele diz, não, o aluno estuda em casa. Nada disso. Nós temos que trabalhar os principais conceitos com os alunos. Por quê? Porque não adianta nada. E se você em casa está pegando essa aula aqui como uma forma de, é mais uma para estudar, ótimo. Tá? Sabe o que eu vou dizer para vocês, pessoal? Que conceitos e definições é a primeiríssima coisa que você estuda quando a gente vai trabalhar com legislação de trânsito. Não adianta nada começar já diretamente no artigo 1º se você não sabe o que significam as palavras, os termos. Primeiro, saiba o que significam as palavras, os termos específicos da legislação de trânsito. Depois, você entra diretamente aí no código, tá? Primeiro, tá aqui, ó, acostamento. O que é o acostamento? E a pergunta clássica de concurso: quem pode circular, quem pode andar no acostamento? Agora eu lembrei de uma coisa, faz acho que uns 2 meses eu fui numa audiência de um atropelamento com morte. E o advogado de defesa, olha o cara mal preparado, né? O advogado da defesa do cara que tinha atropelado e matado, né? E essa pessoa que tinha sido atropelada e que foi atropelado, não, era uma colisão com bicicleta, não era um atropelamento. A pergunta dele é, o ciclista, ele poderia estar no acostamento? Perguntou para mim. Eu que sou a testemunha de acusação. Eu era testemunha do Ministério Público.
Então o cara perguntou se a bicicleta poderia estar no acostamento. Aí eu me obriguei, né? Falei, não, pessoal, não é possível. Acostamento é a parte da via, olha o que diz aqui, ó, diferenciada da pista de rolamento, destinada a parada ou estacionamento de veículos. Então ela é parada, estacionamento de veículos em caso de emergência. Você furou um pneu, você teve uma pane seca, faltou combustível, que não pode também, né? Inclusive é infração de trânsito faltar combustível. Ou você teve alguma emergência mecânica, você para no acostamento. Circulação, quem é que pode circular, quem é que pode andar no acostamento? Pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim, tá? Então pedestres, bicicletas, trânsito pelo acostamento. E nesse exemplo, esse caso específico que eu estou dando para você agora, a pergunta era, o ciclista poderia estar no acostamento? Eu falei, não poderia, deveria. O local onde o ciclista tem que andar é no acostamento. E isso já foi questão de prova mais de uma vez, tá? Eu coloquei aqui já para você, ó, o artigo 59 do Código, que fala que desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será inclusive permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Então a bicicleta, 2 locais, você já sabe onde ela pode andar. Ela pode andar pelo acostamento, sim, está correto, e também nos passeios, também. Só que no passeio, e o que é o passeio? O passeio é uma parte da calçada destinada à circulação exclusiva de pedestres. Inclusive, pedestre começa com P, pedestre começa com P, passeio começa com P. Então o pedestre anda no passeio. O pedestre vai circular no passeio. Pedestre, passeio. E o pedestre, ele podendo andar no passeio, você pode, em casos excepcionais, autorizar a circulação no passeio de ciclistas. Professor, então o ciclista, ele poderá andar no passeio? Sim, o ciclista pode andar no passeio, desde que haja autorização e sinalização, tá? Então isso é importantíssimo. Você, mais uma vez, né, o nosso objetivo aqui é filmar, trazer uma aula e motivar vocês. Você que está assistindo essa aula e pensando assim, será que eu vou aprender alguma coisa? Será que essa aula vai servir para o meu concurso? É claro que sim, já está servindo, tá? Nós estamos aqui no inicinho da aula e você já tem um conteúdo mega importante, que é o quê? Pedestre anda no passeio. Bicicleta pode andar no passeio? Pode, desde que tenha o que, pessoal? Desde que tenha autorização e sinalização. Tá aqui, ó. Primeiro tem que estar autorizado e segundo tem que estar sinalizado. Vão ter placas dizendo pedestre e bicicletas poderão transitar no passeio. Quer um exemplo? Aquelas marcações no chão para deficientes visuais. Já viu que na calçada tem uma marcação diferenciada, uma cor vermelha? Aquele ali é o passeio local para o deficiente visual. O pedestre também anda por ali, né? Mas ele é para o deficiente visual. Porque eu digo passeio, pessoal, passeio é uma parte da calçada. E aí a pessoa fica imaginando que vai ter um passeio delimitado, vai ter um local, geralmente não tem. Tá? Você vai ter o pedestre na calçada e dentro da calçada você tem um mobiliário urbano, você tem árvores, placas, você tem muitas vezes um banco ali para a pessoa sentar. Dependendo do local, a calçada tem até mesmo, né, alguns bancos públicos. Então o que nós temos? Dificuldade de identificar o passeio visualmente. Mas o passeio aquele para o deficiente visual é possível sim, tá? Agente da autoridade e autoridade de trânsito. Então, olha só, o agente junto, tá? Pode ser uma pessoa, um civil, policial, militar, credenciada. Então, para você sair daqui da minha aula, já sabendo a diferença de agente da autoridade e autoridade de trânsito. O agente da autoridade, pessoal, é uma pessoa civil, policial, militar que é credenciada. Marca essa palavra aí, ó. É credenciada pela autoridade. Enquanto que a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão. Então, cada órgão vai ter uma autoridade apenas. É isso que você tem que pensar. Guarda Municipal de Itapema, um concurso que você vai fazer, um concurso que você vai aprovar aí com a nossa ajuda. Guarda Municipal de Itapema tem uma autoridade de trânsito.
uma e apenas uma autoridade de trânsito. Geralmente é o secretário de mobilidade, é o secretário de trânsito, um secretário vai ser essa autoridade. E é apenas um por órgão ou uma pessoa credenciada por ela. Tá? Vou dar um outro exemplo. Um município, a autoridade de trânsito é o prefeito, e o prefeito ele credencia um secretário. Beleza, esse secretário pode credenciar outra pessoa? Pode. Tá? Mas geralmente são os gestores, os chefes que são as autoridades de trânsito. Todos os demais integrantes daquela força, todos os demais integrantes da Guarda Municipal, por exemplo, são agentes da autoridade. Eu que estou dando aqui essa aula para vocês, eu sou um agente da autoridade. E isso, quando a gente identifica, fica tudo muito mais fácil, né? Porque aí a pessoa consegue realmente consegue compreender o que é a autoridade, o que é o agente. Eu sou o agente da autoridade. O superintendente regional, ou seja, o chefe da Polícia Rodoviária Federal em âmbito estadual é a autoridade. Então, o superintendente da PRF é a autoridade, todos os demais são agentes da autoridade naquele estado, tá? Que no caso da Polícia Rodoviária Federal, pessoal, você tem uma autoridade de trânsito por estado, tá? Como o Brasil é um país gigante, né? Cada estado terá a sua autoridade de trânsito. Ar alveolar, área de espera, automóvel. Professor, o que é o ar alveolar? Ar alveolar é aquele ar expelido, né, da boca do indivíduo que vai ser utilizado para o teste do etilômetro. Você que é meu aluno, minha aluna, você não vai ver me falar em bafômetro. Bafômetro é um termo antigo, não se usa mais esse termo bafômetro. É ar alveolar, tá? Área de espera, automóvel. Olha só, o automóvel é um veículo automotor destinado ao transporte de passageiros. Capacidade para até 8 pessoas, exclusivo condutor. Então, o automóvel, pessoal, ele tem 8 exclusivo, então é mais um. Quando diz exclusivo é que você não vai contar, né? Vai dar o total de 9. 8 são só passageiros, mais um que é o motorista. Então, até 9 ocupantes no total, você tem um automóvel. Autoridade, já falei. Balanço traseiro, olha aqui, ó. A distância entre o centro das rodas traseiras e o restante, né? A parte bem mais ao fundo do caminhão. Chamamos de balanço traseiro. É uma distância, tem uma porcentagem, um tamanho máximo para evitar problemas na estrutura dos veículos, tá? Isso tem uma resolução do CONTRAN, que é um detalhamento do código que vai trazer essas especificações. Tá bom, pessoal? Então, o que nós estamos falando do anexo 1? Professor, vai dar tempo nessa nossa aula aqui de 30 minutos para ver todo o anexo 1? Claro que não tem como. Nós estamos aqui iniciando vocês. Agora, nesse momento da aula, eu já quero fazer um acordo com você que está em casa. Você vai terminar essa live, você vai pegar o seu material, tá? Ah, professor, eu não tenho material. Vai lá no Google, digita 9503/97. Digita no Google 9503. Sabe o que é isso aqui? É o Código de Trânsito Brasileiro. É o número da lei do CTB. E aí você vai lá no finalzinho da lei, você vai encontrar o anexo 1. Ah, professor, mas não tem as figuras. Não, as figuras são esse caminhão que está aqui, é da nossa apostila. E essa apostila, ela é fornecida quando você compra ali o curso do Implacável, tá? Mas não tem problema. Você consegue ainda assim assistir e entender os principais termos, tá bom? Anexo 1 do código. Bicicleta, bicicletário, bonde, bordo da pista. Pensa no bordo da pizza, né? A parte mais extrema. Bordo da pista é a mesma coisa. As extremidades da pista. Calçada, galera. Parte segregada. Não destinada à circulação de veículos. Reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. A pergunta que não quer calar é: existe possibilidade de um veículo transitar na calçada? Legalmente? O que você acha em casa? E assim, ó, a gente tem que trabalhar e tem que fazer perguntas para o aluno em casa não ficar somente engolindo. Eu quero que você participe da aula e agora é o teu momento de participar. Tem alguma possibilidade, você vislumbra alguma possibilidade de o veículo estar autorizado a andar na calçada? É claro que sim.
quando vai entrar ou sair de um prédio, de uma casa. Você tem a calçada, ele vai passar. Ah, professor, mas é só um pouquinho. Sim, é só um pouquinho, não tem problema, mas essa é a exceção à nossa regra, tá? O veículo, ele vai estar autorizado a transitar na calçada, sim, naquele pequeno momento, naquela pequena manobra de entrar ou sair da casa, por exemplo, tá? Caminhão, trator, caminhonete. Professor, diferença de caminhonete para caminhoneta. Tá aqui na tela para você, ó. Você tem a caminhonete, que é muito parecido com o caminhão. Até aqui, ó, é a mesma palavra. Até esse momento, tá vendo, ó? Caminhonete, caminhão. E caminhoneta tem a neta, que é aquele familiar, né? Você tem o avô e você tem a neta. Então, caminhonete se aproxima muito da palavra caminhão. E quando você tem a palavra caminhão, você tem um caminhão que começa com C. Você tem a palavra carga, que também começa com C. Carga, caminhão. Veículo destinado ao transporte de carga, PBT de até 3.500 kg. Então, até 3.500 kg é caminhonete. Dá um exemplo, né? Tá aqui para você uma Volkswagen Saveiro, uma L200, Mitsubishi L200, são exemplos de caminhonete. Qual é a principal diferença, pessoal? A carga, ela fica separada dos passageiros, tá? Por quê? Porque a carga junto com os passageiros, você vai ter uma caminhoneta. Tá aqui um exemplo, uma GM Blazer, coloquei até um modelo antigo aqui na foto. É um veículo misto no qual você tem o transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Passageiros e carga no mesmo compartimento. Ah, então se você observar aqui, ó, a carga lá atrás e o passageiro estão no mesmo compartimento. Eu até dou alguns exemplos assim do tipo trash, exemplo com morte. Por que que eu digo isso? Porque a memorização, nossa memorização, ela funciona muito bem quando nós trabalhamos com exemplos dramáticos. Aí você memoriza. Imagine um acidente de trânsito no qual você tem a neta sentada no banco traseiro com cinto de segurança e você tem malas lá na parte de trás. Se acontecer um acidente, pessoal, um capotamento, aquele veículo capotar, você vai ter a mala voando na cabeça da neta e pode causar uma lesão corporal até mesmo grave, né? Pode até matar a pessoa. Por quê? Porque a carga que está lá atrás, ela vai misturar com os passageiros, não tem essa divisão. Agora pega uma Volkswagen Saveiro, olha só, a carga ela está totalmente separada dos passageiros. Então, carga separada. O veículo é de carga e o PBT é de até 3.500 kg. Você tem algo que se equivale, que é muito parecido com o caminhão. Inclusive a palavra caminhonete tem tudo a ver com caminhão. Diferente da palavra caminhoneta. Então para caminhoneta, você tem a neta. E não esqueçam que a neta, ela está junto. No meu exemplo, ela está junto com a carga, tá? Por que, professor, que eu tenho que saber essa diferença entre caminhoneta e caminhonete simples? Você vai ter, pessoal, velocidades diferenciadas. Vai chegar o momento aqui do código que nós vamos trabalhar com as velocidades. E as velocidades nas rodovias de pista dupla ou de pista simples, para caminhonete é uma velocidade. E para caminhoneta é outra velocidade. Como eu tenho uma caminhonete que se aproxima de um caminhão, então aqui eu tenho provavelmente, não, é certo, você vai ter uma velocidade menor. E para caminhoneta, velocidade maior. Velocidade maior. Maior velocidade para caminhoneta, menor velocidade para caminhonete. Por quê? Porque essa aqui é parecida com um caminhão, ela se aproxima de um caminhão. Ah, professor, você falou numa L200, um carro moderno. Eu sei, o código tem alguns problemas. Ele tem alguns probleminhas, para a prova nós temos que estudar o que está aqui, tá? Fechou? Muito bem, vamos em frente. Canteiro central é um obstáculo físico, capacidade máxima de tração, carreata, carro de mão, isso é tudo coisa que você vai ler em casa. Catadióptrico, tá aí, ó, é aquele dispositivo, né, que reflete a luz. Não fica perdendo tempo com conceitos inúteis, com coisa que você olha a palavra e já sabe. Agora você olha a palavra e você já sabe o que é uma caminhoneta, o que é uma caminhonete? Não, antes não. Agora que eu ensinei o processo de memorização, talvez sim.
Então os conceitos, definições são importantíssimos. Não comece a estudar o trânsito sem antes conhecer. E para isso você tem que ler várias vezes, pessoal. Também não adianta nada. O cara vem aqui, lê uma vez, ele vai lá ler 9.503, lê uma vez, também é inútil. Nós temos que ler com profundidade, temos que ler várias e várias vezes, até conseguir memorizar da melhor maneira possível, tá? Ciclofaixa e ciclovia, mais um conceito. Ciclofaixa, o próprio nome está dizendo, ali é parte da faixa. Você tem a faixa de rolamento do ladinho ali pintado em vermelho, você tem uma faixa para ciclos. Ciclofaixa. Qual é a diferença da ciclofaixa para a ciclovia, que é outro conceito que está logo aqui abaixo? A ciclovia é uma pista própria. Você vai ter o quê? Separador físico. Então olha aqui o exemplo que eu coloquei para você da ciclovia. Então a ciclovia tem aqui, por exemplo, ó, o canteiro. Você tem ali um local, um gramado que separa totalmente das faixas de rolamento dos veículos. Então o veículo ele vai transitar em um local e os ciclos em outro totalmente diferente. Contrário da ciclofaixa. Na ciclofaixa você tem a circulação muito próxima dos veículos e dos ciclos. Tá? Uma coisa que eu quero que você tenha bastante atenção é com o ciclomotor, tá? Porque o ciclomotor ele teve o seu conceito alterado em 2021, em abril de 2021. Então veja que isso faz muito pouco tempo. Alterou-se o conceito de ciclomotor, está aqui para você, faça a leitura, porque eu não estou sendo pago para ler. Leitura é com você, tá? Estacionamento. Qual é a diferença de estacionamento e parada, pessoal? O estacionamento é o tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. E a parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então nós temos uma diferença entre parada e estacionamento. Parada, parou, desceu, subiu. Estacionamento, parou, ficou lá. Professor, então se uma pessoa vem me buscar em algum prédio no qual eu moro e ela lá embaixo para o seu veículo, olha o que eu estou falando, para o seu veículo, fica me esperando dentro do carro até eu descer do elevador. Isso não é parada, isso é estacionamento. Tá? A parada é, você já está lá embaixo esperando, a pessoa para o veículo, você já sobe. A pessoa para, você desce. Nesse caso é parada. Tudo que for superior, qualquer tempo superior ao embarque e desembarque é considerado estacionamento, tá? Tenha cuidado com relação a isso. Não existe um tempo regulamentar, eu já vi numa questão de prova anterior, dizendo, né, que haveria um tempo. O tempo máximo para a parada é de 15 segundos. Não, pessoal. Vai depender da pessoa. Pode ser um deficiente físico, por exemplo, né? Uma pessoa com deficiência. E essa pessoa com deficiência, ela vai demorar um pouco mais. A pessoa que não tem deficiência vai demorar um pouco menos. Então não tem tempo limite. O que não pode é a pessoa não estar executando essa atividade de embarque ou desembarque do veículo. Logo aqui eu tenho o termo estrada, tá? Então nós temos, pessoal, o que eu costumo dizer que são os 3 Vs do trânsito. Tá? O nosso tempo aqui está quase, daqui a pouquinho vai esgotar, mas eu quero, nessa aula curta, dizer para você que tem 3 coisas no trânsito, eu considero e chamo de 3 Vs do trânsito, que são importantíssimos, que você não pode nunca ir fazer uma prova de trânsito sem conhecer os 3 Vs, que são as vias, as velocidades e os veículos. Então, vias é a classificação. Classificação das vias. Velocidades, que é a velocidade máxima em local não sinalizado. Velocidade para local não sinalizado. E veículos. O que são os veículos, professor? Veículos também é relacionado à classificação.
tá? Inclusive a classificação dos veículos está lá no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Nós temos aqui, pessoal, ó, a palavra estrada. Estrada tem a ver com classificação das vias. Com classificação das vias, que é um dos nossos 3 vezes aqui, ó, das vias. Estrada, então classificação das vias. Você vai ter via que é rural. As vias rurais dividem-se em 2, que são as estradas, e as rodovias. Para você que achou que eu ia ficar aqui só enrolando, não! Olha quanto conteúdo, quanta coisa você aprendeu, quanta coisa você revisou. Ah, professor, eu já sabia isso. Se você já sabe, ótimo, melhor ainda. Ah, eu já sei, eu vou pular. Não pula, cara, porque você vai memorizar ainda mais. E sempre tem uma coisinha que a gente aprende. Estrada é um tipo de via rural, pessoal. Então, as vias rurais classificam-se em estradas e rodovias. A estrada é uma via rural não pavimentada e, se a estrada é não pavimentada, a rodovia, logicamente, é uma via rural pavimentada. Essa pavimentação pode ser asfalto, pode ser pedra, pode ser aqueles paralelepípedos, né, de pedra, não somente asfalto. Então, se você tem uma estrada, você tem uma via que é não pavimentada. Não pavimentada. Estou marcando aqui, ó. Se você tem uma rodovia, você tem uma via pavimentada. Tá bom? E é claro que depois nós vamos ter a classificação das vias ainda, né? Vias urbanas. Lá no finalzinho tem a classificação das vias urbanas. Eu estou lembrando aqui agora que no curso aqui do Implacável, eu gravei uma aula de 1 hora. Tem uma hora falando do anexo 1, pessoal. Tá? Então, se você tiver interesse, procura lá o site, procura a galera aqui do Implacável Concurso, que você vai acompanhar. Tá? O nosso concurso já está aí, né, para sair. Faixas de trânsito, fiscalização, foco de pedestres, tipo de freio, né? Freio de estacionamento, freio motor, freio de serviço, que é o freio normal que a pessoa utiliza, infração. Olha só, o licenciamento é o documento aquele, né? Que atualmente, inclusive, ele pode ser de forma digital. Procedimento anual relativo às obrigações do proprietário do veículo, comprovado por meio de documento específico, que é o conhecido CLA, Certificado de Licenciamento Anual. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque estourou o nosso tempo. Ah, professor, eu queria mais. Eu sei. Se você quer mais, ótimo. É assim que a gente também espera. Você querendo cada vez mais e mais e mais conteúdos. Só que nós temos 30 minutos e revisamos alguns pontos bem importantes para vocês, tá? O que você vai fazer em casa agora? Tu vai continuar. Tu não vai me parar aqui no licenciamento, pelo amor de Deus. Tu vai continuar e vai até o final do anexo 1, observando as principais expressões. Ah, professor, tem um ou outro que eu não entendi. Aí você vai ter que ter o curso lá do Implacável para conseguir ter mais informações relevantes, tá bom? A gente vai parando por aqui. Eu queria dizer para vocês que é sempre, e dessa vez também foi, um prazer estar aqui ensinando, motivando. Um grande beijo, um abraço para todos. E nós vamos nos encontrar com certeza em uma próxima aula, tá? Numa próxima aula nós vamos nos ver, tá? Eu deixo aqui para você mais uma vez nosso contato. Quem quiser, né, nos seguir nas redes sociais, eu não tenho como, infelizmente eu não consigo responder dúvidas no direct lá, não tem. É muito aluno, né, muita dúvida. Isso acaba, né, que muitas vezes se perde, mas a gente está sempre acompanhando e você pode acompanhar e vai ter com certeza, assuntos, publicações de qualidade. Tá bom? Grande beijo, um abraço e até a próxima aula.